Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print. Estou aqui para trazer para vocês a terceira e última parte do nosso tutorial sobre como fazer esse chaveirinho aqui de beach tênis com o nome do cliente desde o início, tá? Desde o desenho vetorial, a modelagem e o fatiamento, que é o que vamos fazer agora utilizando aí o Orca Slicer, tá bom? Então vamos iniciar. Vamos abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos criar aqui um novo projeto, clicando aqui em New Projects. Como eu sempre falo nos tutoriais que eu faço desde o início, nos fatiadores, a primeira coisa que você vai escolher é a impressora que você vai utilizar para a impressão, tá? Devidamente calibrada, com todos os testes, né, de temperatura, no filamento que você vai utilizar, teste de fluxo, velocidade, e você vai escolher aí a impressora que você tem melhor configurada para você levar para o cliente aí um trabalho de qualidade. Então aqui temos a área de trabalho, a movimentação aí, para quem não conhece, é você mover aí clicando com o scroll do mouse e arrastando, aproximar e afastar o scroll do mouse, rolando ele apenas. E para girar, você clica com o botão esquerdo do mouse e movimenta o mouse em várias direções. Aqui embaixo também você tem um cubo onde você pode clicar nas faces que você quer visualizar. Cliquei aqui em cima, ele visualizou, tem uma visualização de topo. Eu vou voltar aqui, se eu quiser visualizar de lado eu clico aqui, tá? Então é mais ou menos isso aqui para você se orientar aqui na mesa de impressão, na bandeja de impressão. A segunda coisa que vamos fazer você pode fazer aqui a importação do objeto, clicando aqui em Add. Vamos escolher lá o arquivo step que salvamos do tutorial anterior, chaveiro tutorial. Eu vou abrir. Tenho aqui o chaveiro modelado na nossa bandeja de impressão. Agora vamos escolher as extrusoras. Esse chaveiro ele possui apenas duas cores, então vamos escolher duas extrusoras com o filamento aí que fizemos a configuração. Eu vou utilizar aqui o Creality Generic PLA. Eu vou colocar aqui uma cor da extrusora 1. Eu vou colocar laranjado, ok. Para eu criar uma outra extrusora aqui em Filement, eu vou clicar aqui em Add, aqui no sinal de mais, e para eu remover eu posso clicar aqui no menos, tá? Então eu vou clicar aqui, eu tenho agora dois materiais. Nesse segundo eu vou colocar a cor preta. Eu vou só tirar um pouquinho do preto, deixar um pouquinho cinza, que facilita a visualização aí dos perímetros. Eu vou clicar OK. Agora eu vou atribuir essas extrusoras com essas cores ao nosso chaveiro, tá? Temos duas opções. Aqui em Global, podemos clicar aqui do lado em Object. E aqui temos os layers lá que renomeamos lá no FreeCAD. Vocês lembram que eu sempre falo, né, da organização. Então aqui você já sabe as cores que você vai atribuir. Então aqui eu tenho laranja, ele já está certo na a extrusora 1. Aqui ó, eu tenho 1. E aqui cabo preto, eu tenho a cor 2. Eu vou clicar aqui em cima e eu vou atribuir a extrusora 2. Nome preto, a mesma coisa. E agora eu tenho configurado já as cores aí do nosso chaveiro. Eu também tenho uma outra opção. Eu vou voltar aqui em Global e eu tenho essa outra opção aqui, tá? Que é View All Objects.
Settings, né? Então, eu clico aqui e aqui eu também tenho algumas opções de configuração, né, do nosso objeto. Eu posso escolher aqui também as extrusoras, definir laranja, preto, preto, já estão configuradas. Aqui eu posso definir as cores, né, dos layers, da altura de camada que eu vou utilizar. Eu não vou mexer por aqui. E aqui eu tenho também várias opções. Clicando aqui na direção do layer, aqui em Infill Density, eu vou fazer umas modificações. Aqui eu vou fazer uma mudança e eu vou ensinar mais um pulo do gato para quem não conhece. Eu sempre indiquei nos meus tutoriais lá do Plus Slicer para você utilizar como padrão no Infill, que é o preenchimento, utilizar o giroid, né, que é assim, é um padrão que praticamente todo mundo que já imprime há algum tempo utiliza como padrão para a maioria dos seus objetos. Inclusive eu utilizava, só que com o surgimento aí das impressoras com maior velocidade, se você for imprimir aí o seu chaveiro numa impressora dessas mais modernas, que requer uma velocidade maior, você já tem uma outra opção, que ela é similar ao giroid, mas ela foi feita para impressoras de alta velocidade, que é aqui o 3D Honeycomb, tá? Eu vou mostrar para vocês quando fizermos o fatiamento. Vamos aumentar aqui a densidade para 25%. E aqui em Top Surface vamos clicar aqui em Monotonic e vamos definir aqui uma superfície de topo Octagon Espiral. Agora vamos fechar aqui. Vamos fazer o fatiamento aqui em Slicing Plate. Temos aqui o nosso chaveiro fatiado com a nossa superfície de topo com uma textura em forma de estrela, que isso aqui deixa uma aparência muito legal aí no nosso chaveiro. Temos aqui, como eu falei lá, 3 camadas, né, na parte dos detalhes, para ficar um detalhe bem legal. E aqui vamos configurar a torre de limpeza. Sempre quando você trabalha com duas cores, eu acho essencial utilizar a torre de limpeza. Porque antigamente, quando não tinha a opção de torre de limpeza, a gente colocava aqui um objeto na mesa que era para fazer a limpeza do bico, para quando ele não fizesse a troca da extrusora, não imprimir diretamente na peça, porque apresentavam falhas, o fluxo ainda não estava estabilizado. Então, quando ele iniciava, ele poderia iniciar com falhas de fluxo. Então, utilizando a torre de limpeza, é muito mais certeza que você vai começar aí a sua camada, né, de troca de cor já com o bico limpo e com o fluxo estabilizado. Então, vamos aqui em Order, com aqui o Advanced habilitado. Nem precisa, né? Porque aqui ele já aparece Prime Tower. Mas eu sempre gosto de deixar habilitado aqui o Advanced, porque eu tenho disponível aqui todas as opções. Então vamos clicar aqui, vamos habilitar Prime Tower. Clicando aqui. Aqui eu já venho aqui em Prepare. E eu tenho aqui a torre de limpeza na mesa de impressão. Vamos fatiar. A torre de limpeza ela ficou muito pequena. Eu gosto de deixar ela um volume um pouquinho maior. E para fazermos isso, vamos aqui em Flushing Volumes. E vamos atribuir aqui um multiplicador de 0,5. Clicar OK.
Vamos fatiar novamente. Para esse chaveiro, essa torre de limpeza aqui é suficiente, tá? Então, eu posso inclusive trazer a torre de limpeza um pouco mais perto aqui do chaveiro, se eu for imprimir apenas um, mas geralmente a gente imprime vários, né? Então eu vou deixar aqui no cantinho, eu vou selecionar aqui o chaveiro, clicar com o botão direito do mouse e vamos aqui em clone. Vou colocar aqui 10, 9, né? Para ele completar 10 chaveiros na mesa de impressão. Aqui eu tenho 10, eu vou fazer aqui, clicando aqui em Arrange ao Object, eu vou clicar aqui em Arrange, ele vai rearranjar os objetos na mesa para não ficar um por cima do outro. E agora vamos fatiar. Após o fatiamento aqui, é só partir para a impressão. Fazer a exportação aqui do G-Code, Export G-Code File, salvar aí no seu cartão de memória e mandar imprimir. Então, chegamos aqui ao final, né, da nossa série de como fazer aí o chaveiro de beach tênis. Desde o início, né, passo a passo, utilizando software livres, que você vai poder comercializar aí o seu chaveiro sem nenhum problema, tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar sugestões de vídeos para eu trazer para vocês. Todas as sugestões elas serão bem-vindas. Deixem suas perguntas nos comentários e não se esqueçam aí de ajudar o canal se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like e ativando o sininho. E também para quem quiser seguir lá o Instagram Z3D Print, também pode dar essa ajuda lá pra gente, seguindo. Lá tem alguns trabalhos que eu faço. Eu não posto tudo que eu faço porque eu sou meio desligado assim um pouco da rede social. Eu sei que isso é essencial, mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá que eu faço e vocês vão poder ver lá um pouco do meu trabalho, tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!